Tem 3 coisas que me impressionaram muito na construção da nossa casa aqui no Japão. E hoje eu vou contar um pouco sobre isso para vocês. Tem uma casa construindo em frente à nossa e observando a construção eu me lembrei de várias coisas. Eu vou usar umas fotos que eu tirei na época da construção da minha para ilustrar esse vídeo. A primeira coisa que mais me impressionou foi a rapidez e a sistematização de todo o processo da construção. A construtora que eu escolhi nem é uma empresa tão grande, mesmo assim a organização é surpreendente. Ao invés da construtora fazer todo o trabalho do começo ao fim, grande parte dos serviços são terceirizados. Como assim, Shin? A construtora ela faz o projeto, levanta a casa e faz o acabamento, mas grande parte dos serviços são outras empresas que fazem. Por exemplo, tem uma empresa que é só para verificar o solo, tem uma empresa que é só para levantar os andames, tem uma empresa que é só para instalar as portas e as janelas, tem uma empresa que é só para instalar o banheiro, a área de serviço, tem uma empresa que é só para instalar os papéis de paredes, uma para o telhado, uma para a cozinha e assim vai. Tudo isso faz com que a construção seja muito rápido, porque uma equipe não depende da outra, então elas podem ou fazer o serviço simultaneamente ou se organizar para uma não atrapalhar a outra, né? Todo o processo de construção da casa, inclusive verificar o solo e construir a base de concreto, levou apenas 3 meses. Se for ver o tempo de levantar a casa mesmo, foi menos de 2 semanas. O resto do tempo é mais acabamento. É claro que tem uma diferença essencial também. As casas do Japão são pré-moldadas e usam madeira como principal material. É diferente de uma construção de casa de alvenaria, né? As madeiras, elas já vêm cortadas certinhas e é só ir encaixando com um guindaste. Mas por que que o Japão constrói casas de madeira e não de alvenaria? Um dos motivos é a tradição, né? Os japoneses são conhecidos mundialmente pela habilidade na carpintaria, mas o principal motivo mesmo são os terremotos. O Japão é um país com bastante terremotos fortes, né? E a madeira é importantíssima nesse ponto, porque ela é um material flexível, então ela consegue absorver os tremores e diminuir o impacto de um terremoto, né? Casas feitas de alvenaria seriam muito propensas a rachar ou desmoronar em caso de terremotos fortes. A gente pode ver claramente isso no impacto das construções que aconteceram nos terremotos recentes na Turquia e na Síria. As casas de madeira duram bastante. Antigamente havia uma diferença enorme de duração entre as casas de madeira e as casas de alvenaria. Mas as casas modernas do Japão duram muito mais do que antigamente. E aqui eu vou explicar o porquê. Se a madeira fosse exposta ao ar e às chuvas o tempo todo, com certeza durariam bem menos. Mas as camadas das paredes de hoje em dia protegem muito a madeira. Uma casa moderna do Japão tem uma parede com pelo menos 7 camadas. A parte de dentro da casa tem a madeira, tem um revestimento para proteger a madeira e tem um papel de parede. Entre a madeira de dentro da casa e a madeira de fora da casa tem um revestimento de espuma. É uma espuma térmica que ajuda tanto a manter a temperatura da casa quanto a absorver e dispersar o barulho. Na parede de fora da casa tem um revestimento de um adesivo que ele é impermeável, né? E além disso ainda tem uma camada de silicone que também ajuda a proteger da umidade e o mais importante, que é o gaiheki. O gaiheki é um material grosso que parece um pouco com um concreto, só que ele ainda tem propriedades especiais para proteger a casa. Esse último revestimento foi o que mais me surpreendeu, porque eu peguei ele na mão para ver, né? E ele é um material bem resistente, bem duro e além de proteger a casa, ele também é bonito. Você pode escolher vários designs, inclusive alguns que simulam madeira ou tijolo. Na nossa casa utilizamos 3 diferentes, um que simula madeira, que a gente colocou na varanda, e 2 que simulam um pouco tijolo, que foi na entrada de casa e na parede normal. Só que tinha uma variedade imensa para escolher, de tipos diferentes, cores diferentes. E
grossuras diferentes também. Quanto mais grosso, mais caro. Então agora você sabe por que o Japão utiliza madeira nas casas e como eles fazem para as casas durarem mais. Muitas vezes você olha a fachada da casa e parece madeira, mas na verdade é um revestimento parecido com concreto. Bom, eu vou mostrar algumas fotos do processo de construção e vou explicando de uma forma bem simples para ficar fácil de entender. Primeiro, o terreno foi verificado por uma empresa especializada para ver se precisaria fazer algum reforço no entorno. Depois foi construída a base de concreto utilizando moldes para ficar retinho. Esses moldes foram retirados 1 ou 2 semanas depois. Quando o concreto secou, foram levantadas as bases da casa com um guindaste, em um processo que durou apenas alguns dias. Daí logo eles instalaram um telhado, e toda a madeira do lado de fora é revestida com um material adesivo impermeável. Nesse meio tempo, a empresa de janelas e portas faz o trabalho dela fazendo as instalações. Reparem como eles tomam cuidado para proteger os materiais para não riscar, não estragar na obra, Na parte de fora já começam a fazer o revestimento com aquele material que eu disse, que é parecido com concreto. Quanto antes fechar a casa toda, melhor, para proteger da chuva. Depois que termina a parte de fora, já começam a parte de dentro também, fazendo o revestimento com espumas, reforçando com mais madeira e fazendo o revestimento dessas madeiras também para proteger. No local que era para ser o lugar de tomar banho, fica um buraco. Por quê? Porque toda a estrutura da banheira e do chuveiro vem em um bloco inteiro, direto da empresa especializada nisso. Isso porque é feito um trabalho de impermeabilização desse bloco inteiro e esse bloco inteiro é instalado dentro da casa. Não me perguntem como que eles fazem isso porque eu não estava no dia para ver, mas eu achei essa parte bem interessante. O trabalho de fazer o revestimento dentro da casa é o mais demorado, A instalação dos pisos, dos papéis de paredes, da eletricidade, das coisas da cozinha, do sistema de ventilação. Nessa época, eu e a Yoshimi estávamos bem ansiosos, para se mudar logo e a gente vinha visitar a obra quase toda semana. A gente ficava planejando e já pensando nos móveis que a gente ia comprar para mobiliar a casa, É bem legal essa parte, é uma das partes mais legais da construção. Depois de todo o processo demorado que teve antes de começar a construção da casa, essa parte é bem legal mesmo. E por último foi feito um trabalho no jardim. Nós pedimos para colocar grama e eles fizeram um esquema usando um tecido preto, uma camada de areia, para evitar nascer mato e ficar só a grama bonitinha. Depois que a gente se mudou, ainda teve várias coisas que a gente fez. Por exemplo, a obra do estacionamento e da cerca da casa. Nós ficamos bastante satisfeitos com o resultado de toda a obra. E aqui eu vou falar a segunda coisa que mais me surpreendeu. A entrega foi exatamente o que a gente tinha combinado, inclusive com algumas melhorias. Não teve nada que nos decepcionou, só teve um erro em todo o processo que logo foi consertado. Eles instalaram o papel de parede do teto da cozinha na sala e o da sala no da cozinha. E se ficasse daquele jeito, não ia ficar tão feio. Mas a gente falou com a construtora, que eles erraram, eles pediram desculpas e prontamente consertaram o erro. Sem implicar, sem querer cobrar mais ou sem enrolar, sabe? Isso que é interessante, não tem enrolação. Para eles, é melhor terminar rápido, porque eles têm um limite de funcionários e têm uma fila de construção para fazer, Então, quanto mais rápido terminar uma obra, mais rápido eles podem começar outra. E por último, das 3 coisas que mais me surpreenderam, na verdade essa é a primeira, porque foi no começo. Antes de começar a obra é feita um ritual. É um ritual shintoísta, que é a religião do Japão, o Shinto. Acredita-se que quando uma grande mudança é feita em um lugar, as divindades locais podem se incomodar. E por isso é feito esse ritual chamado Jichinsai,
geralmente por um sacerdote de algum santuário próximo. E ele vai fazer uma oferenda e uma limpeza espiritual do terreno. Falando em termos reais, é montado um pequeno altar de madeira no terreno antes da construção, e com a presença dos novos proprietários e dos responsáveis pela obra, mais o sacerdote, é feita uma cerimônia. É um ritual com várias simbologias. O sacerdote, ele traz oferendas que são frutas, legumes, verduras e saquê. Ele canta algumas preces de uma forma bem tradicional, pedindo a segurança na construção para que nenhuma pessoa se envolva em algum acidente. Daí é feita a purificação do terreno com sal e arroz. Daí o sacerdote faz um montinho com uma planta em cima, e tanto os proprietários novos como os responsáveis pela obra, simbolicamente, utilizam ferramentas sagradas para cortar esse montinho. Depois é feitas as oferendas e o sacerdote, ele faz mais algumas preces, né? Todas as oferendas ficam com os próprios proprietários, a gente ficou com as coisas, né? Então não há desperdício, a gente come o que simbolicamente foi oferecido. Como eu e a Yoshimi não bebemos álcool, o arquiteto nosso ficou com um garrafão de saquê. Ficou feliz. Todo esse ritual demorou no máximo meia hora, uma hora, e foi assim que começou a construção da nossa casa aqui no Japão. Antes de começar a construção, teve todo um processo bem difícil e a gente teve que aprender muitas coisas, né? Talvez um dia eu possa contar sobre isso, né? A nossa saga de procurar o terreno, encontrar um lugar legal, de ir nas empresas que iam oferecer os materiais para escolher bem, né? E toda a dificuldade para conseguir a documentação. Mas isso fica para outro vídeo. Se você quer ver esse vídeo um dia, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!